Graças a Deus. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. É um motivo de alegria, meus irmãos, estarmos aqui nessa noite, juntamente com a nossa congregação do Quintino 2, nosso pastor Sérgio, debaixo da benção do pastor Jário também. Estamos felizes, meus irmãos, de estarmos aqui, contentes, e Deus já está falando conosco. Amém? Deus tem falado através de sua palavra. Não temas, foi para mim aquela palavra, viu? O jovem, foi para mim, viu, jovem? Em nome de Jesus. Meus irmãos, gostaria que vocês abrissem a vossa Bíblia comigo aos Hebreus, o capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma meditação aqui da palavra de Deus. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 6. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Glória a Deus. O capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Hebreus 6, a partir do versículo de número 13. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Um texto muito rico, abençoado, aonde me chama muito a atenção. O escritor sacro, escrevendo aos Hebreus, naquele momento, ele dá uma parada. Nós vamos perceber que no capítulo 1 ao capítulo 6, ele introduz Jesus. Ele vai falando sobre Jesus de uma maneira esplêndida, maravilhosa, gloriosa, impecável. No capítulo 1, ele põe Cristo como Filho de Deus superior aos anjos. Cristo é superior aos anjos. Introduz isto aos nossos irmãos que estavam recebendo aquela palavra. No capítulo 2, ele diz que Cristo é maior como homem, ou seja, ele é maior que todos os homens, perfeitos, sem pecado. No capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. No capítulo 4, ele exorta aos irmãos que estão recebendo a palavra. Ele diz do exemplo dos irmãos que andaram no deserto, e muitos não creram, e pereceram muitos. No capítulo 5, ele também chama um pouco a atenção dos irmãos, porque percebe que ele está falando de algo superior, algo grandioso, algo maravilhoso. Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo de número 6, ele percebe, o contexto do capítulo fala de negligência. No capítulo de número 3, também ele percebe que quando ele introduz a palavra, as pessoas ali ficam um pouco perplexas, e ele diz o seguinte: olha, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração, como seus pais assim fizeram. E aqui também ele chama um pouco a atenção e fala: tudo que eu pus até agora, percebo
que vocês ainda não cresceram, não receberam, não entenderam o que eu quero dizer para vocês. No capítulo de número 6 é um pouco peculiar, porque ele para de dizer termos técnicos, termos profundos, e ele abre agora e começa a argumentar, começa a falar aqueles que estão recebendo a palavra. Lembrando que ele usa a figura de Abraão, uma figura ilustre, né? Para nós, Abraão é um pai da fé, é o pai da perseverança, recebeu a promessa, saiu da sua terra, deixou tudo e foi seguir a voz e a palavra de Deus. No decorrer da sua vida, Abraão teve várias experiências, e uma delas, Deus havia falado com ele de diversas maneiras, de diversas formas, e ele fala a Deus: Deus, tudo bem, eu acredito, eu creio, estou aqui andando, mas ainda eu não tenho herdeiro. O meu herdeiro é o meu mordomo. Como se sucederá isso? Como se dará isso? Aqui o escritor pega este ponto, dá a explicação e para. Olha o que ele diz, porque o versículo de número 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Olha que coisa profunda. Por si só a promessa de Deus já é válida, não temos nenhum motivo para questioná-la. Se Deus falou, ponto. Se Deus falou, para. Ele falou, não precisa de mais nada, mas porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou, aleluia. Ele ainda, por bondade e misericórdia, colocou mais uma condicional. Eu juro, olha que coisa profunda. Veja que no versículo de número 17, ele vai dizer que entre nós humanos, procuramos alguém maior do que nós, para selar ou para compactuar aquilo que estamos dizendo, ou seja, uma garantia. Eu imagino que neste dia, quando Abraão conversa com Deus, Deus conversa com ele, Abraão falou: Senhor, já quase 100 anos, como isso vai acontecer? O Senhor então lhe faz promessas. Olha, eu imagino o Senhor naquele dia, Ele coloca os anjos todos em escalas, anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos em escala. Deus olha, ainda não tem ninguém maior do que eu. Deus olha então para tudo que Ele criou. Deus olha para os astros, olha para a lua, olha para tudo que Ele fez. Ainda não tem ninguém maior do que eu. Deus olha então aqui para baixo, tudo que Ele criou, a natureza, os animais, e Deus ainda não tem ninguém maior do que eu. Então Deus diz a Abraão: Abraão, eu juro por mim mesmo. O que Ele quer dizer nessa promessa? Essa promessa é imutável. Qual é a promessa? O seu juramento e a sua promessa. É imutável o que Deus falou. Não tem como mudar, não tem como passar. O que Deus falou tem que se cumprir, tem que realizar, tem que acontecer. E Ele usa o modelo de Abraão. Abraão. Por que Abraão? Porque ele foi o pai da paciência. Pensa o que esse homem passou. E ele aqui usa então como um pai a filho, ensinando, falando, e o que chama a atenção é que ele para de ensinar, e ele começa a argumentar com ele, com seus próprios argumentos, ou seja, ele começa a interpretar a promessa de Deus a Abraão. Olha que lindo, ele vai dizer no versículo de número 15, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superiores a eles. E o juramento para a confirmação para eles é o fim de toda a contenda. Que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta. Oh, aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Eu não sei se você está sentindo a glória de Deus aí falando ao teu coração, queimando o teu coração. Oh, aleluia!
tenhamos a firme consolação. Aqui ele para, essa palavra consolação é a mesma derivação do Consolador, Paracletos. É só através do Espírito Santo de Deus, introduzido no nosso coração e na nossa alma, temos a certeza das promessas de Deus. É só Ele que nos dá a esperança, a certeza daquilo que Deus falou ao nosso coração. E Ele vai ainda mais, olha só que interessante. Nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual é a esperança proposta? É a promessa, é o juramento. E para onde isso vai levar? Olha só, que interessante. Olha o versículo de número 19. A qual temos como âncora da alma. A nossa esperança é como âncora. Ele então muda um pouco o que ele está falando e vai agora para o termo náutico. Dizendo, olha, eles conheciam essa linguagem. Os navios, os barcos, as embarcações estão paradas, jogam âncora para se estabilizar. As ondas batem, vêm, mas eles estão ali parados. A âncora está ali, ninguém vê. Mas quanto mais agita, quanto mais mexe, mais firme ela fica. Agora ele fala da âncora da alma. É interessante que a âncora dos navios é lançada para baixo, no mar. Ninguém vê, ninguém está vendo, mas está segura. Agora ele nos revela algo profundo, que o crente não joga a âncora para baixo. O crente joga a âncora para cima. Aleluia! Ele joga a âncora para cima, para ficar ancorado, para ficar firmado, para ficar estabilizado, porque, aleluia, as promessas de Deus são maiores. Não importa se o vento bate, não importa o tamanho da tempestade, mas nessa noite nós estamos ancorados, aleluia, nas promessas do Senhor, âncora da nossa alma, âncora da nossa alma, aleluia, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Essa é a promessa que ele quer explicar. Ele para de ensinar. Ele percebe que até aquele momento, ele teve que chamar a atenção deles. Era já para vocês, com esse ensinamento, ter crescido tanto, mas ainda não cresceram. Ele fala, vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. Ele para. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é a promessa? Qual é a nossa esperança? E ele então toma Abraão como modelo dessa promessa. Ninguém melhor do que ele. Porque Abraão, nesse contexto aqui também, nós podemos encaixá-lo como uma alegoria da espera da igreja de Cristo. Ele esperou com paciência as promessas. Diz ali que Abraão, com 160 anos, viu seus netos de Isaac e Jacó. Ele viveu até essa idade, um pouquinho a mais. Ele é um modelo de perseverança para nós hoje. E esse texto aqui estava falando de uma promessa terrena, porque Abraão, ele usufruiu da promessa, lembrando que a promessa de Abraão era o filho, o herdeiro. Mas também tinha a promessa espiritual. E a Bíblia diz lá em Hebreus, um pouquinho mais para frente, que nós sem eles sem nós eles não são aperfeiçoados. Ou seja, é uma promessa espiritual. Ele usufruiu da promessa terrena. Nós vamos perceber que a Bíblia vai dizer em Hebreus também que muitos andaram sem receber a promessa. Mas o que é isso? Parece que eles andaram... Não. A Bíblia está dizendo que eles usufruíram da bondade e benevolência de Deus. Tudo que eles precisavam para andar com fé nessa terra, eles tiveram. Mas ainda Deus aprove algo melhor para eles. Aleluia, no contexto nós entramos à igreja do Senhor, que naquele santo dia todos nós estaremos lá com eles, aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oh, e aqui entra mais uma coisa, a âncora jogada para baixo. Muitos estão se ancorando aqui neste mundo.
Muitos estão se ancorando aqui, fazendo morada, fazendo a sua vida pregressa. Olha, eu te digo uma coisa nesta noite: Jesus está voltando. Não se amolde ao mundo, não se amolde aos costumes do mundo, não faça morada aqui permanente. Lembra que você é peregrino, lembra que você não é dessa terra, lembra que você faz parte da família de Deus. E Deus pagou um alto preço pela tua vida. Você e eu estamos aqui de passagem, usufruindo da promessa de Deus, usufruindo da sua bênção, sentindo a sua presença, a sua glória, os seus cuidados, a sua intervenção. Mas um dia a trombeta soará, aleluia, e nós ouviremos: aqueles que dormiram ressuscitarão com Cristo, e os que estiveram vivos, aleluia, serão transformados, e encontraremos com Jesus lá nos ares. Você não é daqui. Não lance a sua vida baseada neste mundo. Ande pela fé no Filho de Deus. Ande crendo, acreditando que um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Se já estáis ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas de cima, lança sua âncora para cima, tira a sua esperança aqui deste mundo, tira a sua esperança do homem, dos governos, aleluia. A nossa esperança vem do céu, a nossa esperança vem do céu. Oh, glória a Deus, é de lá que nós, aleluia, oh, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui forte nesta noite. Ancorados lá em cima. Oh, aleluia. Existe um elo entre a âncora e aquele que lança a corrente. Oh, nesta noite Deus está dando força aqui nesta noite. Deus está estabilizando aqui vidas nesta noite. O vento está batendo aí, você está chorando, indagando e perguntando por quê. Mas eu te digo: não temas. Não temas. Você não espera nada dessa terra, espere em Deus. Espere em Deus. Oh, aleluia. Qual é a nossa esperança? É a âncora. É a âncora. Só fala aqui esse termo lá quando o naufrágio de Paulo, Atos 26, quando eles lançam a âncora para parar o barco. No Novo Testamento só fala isso. Firmeza. Ancorado. Oh, aleluia. Talvez ninguém está vendo o que você está fazendo, porque a âncora ninguém vê. Oh, mas Deus está vendo. Oh, aleluia. A âncora da nossa fé, da nossa alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Como um pai ele fala, ele explica. Porque até agora ele vai falar de coisas mais profundas e entrar na galeria da fé. E ele abre aqui um leque profundo. Como que esse Deus é assim, tão maravilhoso? A sua palavra já basta. Eu leio aqui, o irmão ali leu, o jovem. Não temas, para mim já é o suficiente. Precisa de uma promessa. Eu não vou temer, não temas. Mas ainda no seu amor ele faz um juramento. Ele faz um juramento e fala: não tem como as minhas promessas e palavras caírem por terra. Oh, e ele vai nos revelar aqui uma coisa gloriosa, no versículo de número 20. Oh, glória! Olha o que ele diz, porque lembra que a âncora é lançada além do véu, mas o que tem lá além do véu? O véu foi rasgado de alto a baixo, o sacerdote entrava para representar a figura
do povo. Ninguém podia entrar, o simples não entrava no Santo dos Santos, não podia, só o sacerdote, ainda na figura de representar o povo. Ele mesmo tinha que oferecer sacrifício. Mas olha que texto lindo, ele revela. Olha que texto lindo, onde Jesus, como nosso precursor, oh glória, entrou por nós, feito eternamente, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa palavra precursor, ela significa aquele que vai na frente, o abatedor, o que abre caminho. João Batista foi o precursor de Jesus. Ele pregou o evangelho, meteu o cajado em todo mundo, abriu o caminho, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então começa, ele abriu o caminho para a ministração. Jesus começa a pregar, vai crucificado, ressuscita. E a Bíblia diz que ele é o nosso precursor. O que ele quer dizer? Que ele entrou lá no Santo dos Santos. Oh, com seu sangue abriu o caminho, o véu se rasgou. Oh, glória! É lá que a tua âncora vai ser jogada nessa noite. E tem um poeta aí que canta aquela canção: quem já entrou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Aí eu fico indagando, eu falo: meu Deus, nós entramos no Santo do Santo. Tem gente que fala que entrou no Santo do Santo, mas uma noite está no Santo, a outra noite está num lugar desconfiável. Como pode isso? A resposta é simples, porque não entrou lá. Quem entra no Santo do Santo é mudado. Quem entra no Santo do Santo sai diferente. Quem entra no Santo do Santo tem experiência. Pode vir luta, pode vir tempestade, e ele está firmado na presença do Senhor. O precursor ele foi, entrou, abriu o caminho, e agora a igreja ela pode adentrar no Santo dos Santos e adorar a Deus na excelência da sua santidade, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia. Quem nessa noite adentra no Santo dos Santos, quem nessa noite tem essa ousadia pelo sangue de Jesus, nosso eterno sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos, é lá que você tem que lançar a tua âncora da perseverança, firme da tua alma, além do véu aonde Jesus entrou, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oh, Xandalabassorianamassoriandalabacantaraia. Oh, é lá que está a tua vitória, é lá que está a tua esperança. Oh, aleluia, glória seja dada a Jesus de Nazaré. A igreja recebe essa palavra, amém? Concluindo, o que ele diria para nós hoje? Fique firme, não se abale. Ele parou, veja que ele parou de ensinar e falou: não tem mais jeito, eu vou ter que conversar com esses meninos. Eles não estão entendendo ainda o que eu quero passar, é muito forte o que ele está ensinando. Ele falou: vocês têm uma promessa gloriosa. Olha, essa promessa é impossível que Deus minta, Ele não pode mentir, ainda Ele prometeu com juramento, não tem ninguém maior do que Deus. Então pega essa promessa que Deus deu para você, como âncora da tua alma, fique firmado esperando a vinda do Senhor Jesus. Não deixe o vento, não deixe a tempestade te abalar, mas esteja dentro do Santo dos Santos, que é lá que é o lugar do crente. É lá que é o lugar do crente. Que Deus abençoe a igreja. Oh, glória a Jesus.